Fala galera, beleza? Quem fala sou eu e do que mais um vídeo, rapaziada, no canal Forigo Fute, família, hoje mais visão de cartola pra vocês, bora passar dicas, montar o time e falar também da última rodada. Última rodada não consegui trazer vídeos pra vocês, tá gente? Não consegui trazer o vídeo da rodada, por motivos que eu não estava em casa, então eu não consegui gravar o vídeo, beleza? Mas falando da última rodada, 87 pontos, estamos aumentando uma constante muito boa de pontuação, não estamos conseguindo explodir muito, mas estamos indo bem, estamos mitando até segundo cartola, né? Mas a gente sabe que a pontuação mais alta é uma mitada maior, né? Então vamos falar de uma rodada. Nossa zaga foi composta por Botafogo, Cruzeiro e São Paulo. Tá, o Botafogo acertamos, a SG empatou apenas com o Cuiabá, né? Isso foi prejudicial em outras posições, mas pegamos um bom ponto na defesa. O Barbosa conseguiu fazer 4 desarmes, foi essencial. O William, mesmo perdendo a SG, fez 3 pontos. E o Alan Franco perdeu esse dia com o São Paulo e acabou fazendo nada. No meio de campo acertamos em 2 e erramos em 1, tá? Teve um meia que foi muito bem na rodada, esqueci quem foi agora, tá? Mas foi muito bem, a gente acabou trazendo o Almada de diferente e acabou dando errado. No ataque focamos bastante no Botafogo e também no Corinthians. Nós erramos do capitão, tá, gente? Poderia ter botado o Garro, poderia ter botado o Roberto, botamos o Henrique e acabou dando errado, tá? O Jorge ainda demos uma acertadinha, né, aqui no banco. O Alex Telles e o Caio Jorge, né, deu uma mitada. O Caio Jorge estava no nosso banco, deu uma mitada absurda. Vamos falar dessa rodada, gente, porque o primeiro jogo já é amanhã, 11 horas da manhã, entre o Corinthians e o Cruzeiro, então vamos falar dessa rodada, beleza? No gol, gente, tem bastante dúvidas aí, não no gol, mas nos times aí, por causa da seleção brasileira e outros times, tá? Outras seleções, então deve estar ficado ligado nisso pra também pensar em quem escolher, beleza? Então, vai botando filtro de dúvida nessa rodada que vai ser importante sim em todas as posições, tá? No gol não temos o filtro de dúvida, mas antes, né, poderia ter. O Everton tava na dúvida se jogava, mas provavelmente vai jogar sim pelo Palmeiras, tá? Mas de goleiros, na minha opinião, de bom SG. O Everton pra mim é uma boa opção, acho que vai receber bastante finalizações e o Bahia vem numa fase horrível. O Palmeiras não vem de grandíssimas atuações, porém tá numa fase muito melhor e briga pelo título. O Palmeiras vai querer buscar esses 3 pontos fora de casa. Outro goleiro que pode ser uma boa opção é o Marquezinho, tá? Do Grêmio contra o Juventude. Porém, o Juventude é um time muito chato e que vai muito bem. Porém, o Marquezinho contra o Palmeiras literalmente pegou 14 chutes. Então, pode ser uma opção boa o Marquezinho sim. Na questão de defesa, o goleiro tá bem, tá numa fase boa. Então, o Marquezinho é uma opção legal. O goleiro mais claro da rodada tá sendo o Hugo Souza. Eu vou acabar não indo com o Hugo Souza, acho que é uma ótima opção. Vai pegar o Cruzeiro com o time reserva, acho que esse dia do Corinthians é bem favorável, porém eu vou fazer uma aposta de SG mais defesas, tá? Lembrando, o Hugo Souza pra mim acho que é uma das melhores opções da rodada, tá? Outro que é uma ótima opção pra mim e vai ser meu goleiro é o Rocher. Vou apostar no Internacional fora de casa, o Vasco não vive uma fase boa, o Inter defensivamente é muito bom, tá? Mesmo fora de casa, acho que pode fazer uma boa atuação o Rocher e fazer boas defesas e pegar esse G, tá? Vou estar com ele. Outros interessantes, o Rafael fora de casa contra o Bragantino, acho que pode ser sim uma boa opção, tá? O Bragantino tá muito mal, o São Paulo vem bem, tá? Pode pegar esse SG contra o Bragantino, acho que é provável ter esse SG, tá? Mas eu ficaria apenas de olho porque os dois times geralmente um faz gol no outro, tá? Então esse SG entre as duas partes são sempre complicado nesse confronto, tá? Rossi também é uma opção boa contra o Cuiabá, tá? Pela fase do Cuiabá muito ruim, praticamente rebaixado, tá? Então o Rossi pra mim pode ser uma opção boa, como esse dia do Flamengo, apenas para garantir os 5 pontos. Acho que defesa vai garantir pouca, tá? E no outra opção de goleiros eu também ficaria de olho no Mikael do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, tá? Pega um adversário ruim, o Atlético Goianiense praticamente rebaixado, e o Cap, né, veio de uma vitória de uma rodada. Então o Mikael pode ser uma boa opção pro PSG e até para algumas defesinhas, uma ou outra, dependendo de como tá o resultado da partida, tá? Gente, na lateral, a lateral pra mim tá. Eu tô quase indo com a dupla de zaga mais provável, porém eu não gosto de um dos laterais que está lá, tá? Meu primeiro lateral pra rodada, né, até coisei aqui, vai ser o Mateuzinho, tá no mais calado, é um cara que vem uma fase muito boa, se encontrou no Corinthians novamente, é um cara bom de cartola, bom de desarmes, oficialmente também chega lá na frente, então quanto esse Cruzeiro desfalcado, pra mim o Mateuzinho é uma ótima opção, tá? Outras opções interessantes, o pessoal tá indo com o Reinaldo, acho sim uma opção interessante, o Reinaldo é um cara que tem a questão dos pênaltis a favor, tem assistência, desarme é muito pouco, daí pode pegar esse SG. Então tem pontos positivos, porém eu acho que é pouco assim e eu quero um lateral mais consistente, tá? Tem os laterais do Flamengo também que pra mim são boas opções, o Ayrton Lucas e o Wesley que tá mais pra baixo, o Wesley pra mim é sempre mais consistente, então eu sempre daria preferência pro cara mais consistente em questão de pontuação, tá, gente? O Romarco Rocha também pra mim é uma ótima opção, figurou muito no meu time nessa rodada, depois eu acabei revendo outros pontos e acabou saindo. É um cara que tá com desarmes, tem assistência, tá? Então o Marcos Rocha contra o Bahia pode pegar esse SG e é pra mim uma boa opção, tá? Pera, não vai o Wesley? Ah, tá, vai jogar o Alexandre de zagueiro, muito provavelmente, tá? Ou fazer a linha de 5, tá? Eu vou de Esquivel nessa rodada, tá, gente? Vai ser meu segundo lateral, porque o Esquivel sempre mantém uma regularidade muito bom, cara de bom desarmes, tá? Bom desarme, 50 desarmes e 4 assistências, tá? Então eu acho bem interessante o Esquivel para essa rodada, ainda mais que o Atlético Paranaense deve botar pressão no Goianiense e os cruzamentos do Esquivel são muito bons para isso, tá? Então pra mim vai ser minha outra opção na lateral.
Outros laterais interessantes, o Bidu pode ser uma opção viável, porém é muito mais preferível que você vá de Mateuzinho, tá mais calados, é um cara muito melhor e muito mais apropriado pro Cartola, tá? E daí aqui pra baixo, como eu falei, tem o Wesley, que pra mim é uma opção interessante, tá? Desculpa, gente, meu scroll do mouse tá muito ruim, tá? Que é um cara de média básica que pode ser uma boa opção a favor do Flamengo nessa rodada. Além disso, também gosto do Léo Godoy pra rodada, um cara também interessante de pontuação, tá? Decaiu bastante, mas ainda assim um cara que pode pontuar bem, tá? Não falei, mas vou passar aqui rapidinho. Claudinho, um cara de muita média básica, porém pega esse Vitória. É um jogo muito difícil de prever alguma coisa, então eu fugiria desse confronto, tá? E aqui pra baixo daí teria no máximo o Caio Paulista, tá, gente? Mas na fase que tá, não recomendo, beleza? Na zaga, gente, minha zaga eu vou fazer a dupla de zaga padrão. Já vou adiantar pra vocês. Pra mim, Murilo e Léo Pereira vão ser minhas duplas de zaga, tá? Os dois pela questão do SG e pela questão da bola aérea do Murilo. O Léo Pereira mais pela questão do SG, tentar trazer esse SG do Flamengo, que é viável, tá? Na minha opinião. E o Murilo, né, como falei, a questão da bola aérea e do desarmes, o Murilo tem qualidade nisso, tá? Outra opção que eu pensei muito em trazer foi o Rogel, do Internacional, tá? Vive uma fase legal, tá? Tem 4 desarmes em 6 jogos, não é uma média tão ruim, tá? E já fez 2 boas pontuações. Então eu pensei muito em trazer o Rogel, não sei como que os torcedores entendem falar, qual que é a pronúncia certa. Eu pensei muito em trazer o Rogel pra essa rodada, figurou bastante no meu time, é um cara que pode aparecer ainda, mas eu não quero dobrar o Inter na zaga, tá? Acho que tem opções melhores, minha zaga tá bem diversificada, né? Literalmente tem 5 SG diferentes, tá? Na minha zaga. Então, mas o Rogel pra mim é uma boa opção e fora da curva, na minha opinião, tá? Além disso, aqui pra baixo, aí realmente ficaria de olho mais no Gustavo Henrique, por questão de bola aérea, de ser alto. É um cara que desarma muito pouco, vai muita falta, toma muito cartão. Não iria, tá? Fabrício Bruno poderia ser uma opção interessante também, por causa de bola aérea, SG, tá? Mas eu tô preferindo o Léo Pereira nessa rodada. Muito mais por questão de preferência, tá? E tem o Vitor Reis aqui, mas tá entre dúvida entre ele e o Gomes. O Gomes pode jogar, vamos ver como que vai acontecer. Então não apostem no Vitor Reis, tá? E se o Gomes acabar ter certeza que jogar, talvez eu vá com o Gomes no lugar do Murilo, tá? Mas aí é meio incerto se jogar do Gomes ou não, tá? No meio de campo, gente, meio de campo pra mim é a posição mais fácil. Na real não é tão fácil, porque pra mim tem 4 nomes. E os 4 nomes são esses 4 primeiros. Aí você escolhe quem você vai. Eu vou de Lucas Moura, Rafael Veiga e Garro. O meio de campo padrão na rodada, o meio de campo dos mais escalados. Essa minha é o melhor meio de campo. Veiga pegando esse sistema ofensivo do Palmeiras que é muito bom, que massacra muito, que tem qualidade. O Veiga bate pênalti, bate escanteio. Não tem como não ter o Veiga nessa rodada, na minha opinião. Ainda mais pela fase que o Bahia tá. O Garro, pra mim, a fase do Garro é sensacional. Vive um momento muito bom, né? E é um cara que é ótimo de cartola. Então tem que estar de Garro. E o Lucas aí vai por questão de preferência. O Bragantino tá muito ruim. O São Paulo joga fora de casa, precisa da vitória para continuar lá em cima. Então o Lucas com 9 gols e 5 assistências vive uma fase muito boa. Pontuações também recentes do Lucas são muito boas. Então eu vou estar indo pela essa ótima fase e pelo confronto ser bom, tá? Mas eu queria muito ir com o Alan Patrick, muito mesmo. O Alan Patrick pra mim é muito bom no Cartola. Essa rodada também tá muito boa. Eu não confio no Vasco. Tô muito mais puxado pro Inter essa rodada. Como eu já trouxe o Rocher no gol fazendo uma aposta. Mas pra mim o Alan Patrick seria uma ótima opção. Outra opção também seria o Nicão, tá, gente? O Nicão vem uma fase boa no Atlético, tá? Vem de ótimas pontuações. É um cara que tá contribuindo com média básica também, com 20 desarmes, quase um desarme por jogo. 4 gols de assistência, pega um adversário ruim. Então o Nicão poderia ser uma aposta interessante nessa rodada. Mas olhando os outros adversários, eu fugiria, né, os outros adversários na posição, eu fugiria e iria mais no certo, tá? Cristaldo poderia ser uma aposta boa. Mateuzinho também é uma aposta interessante. Temos também, né, eu tô fugindo do Botafogo essa rodada, gente, porque o jogo é fora de casa, vai ter desfalques, tá? Então por isso que eu nem tô falando do Botafogo, mas se você botafoguense quiser apostar, só que aqui do meio pra trás eu não confio tanto, tá? Ainda mais a questão ofensiva, que é o Igor Jesus e o Luiz Henrique, os dois provavelmente não jogam próximo jogo, tá? Então o Botafogo ficou muito desfalcado, na minha opinião, pro Cartola essa rodada pra gente apostar no Botafogo, tá? E daqui pra baixo, realmente, eu ficaria muito na dúvida. Talvez poderia ir de Maurício, mas Maurício é dúvida se joga ou não joga, tá? Mas pra mim, as melhores opções estão ali em cima, beleza, gente? No ataque, gente, no ataque, meu ataque é bem padrão, vai ter apenas uma mudança. E meu ataque tá praticamente aqui já. Tem 2 jogadores aqui do mais escalados no meu time, tá? Bright White e Wesley. Esses dois vão ser meus 2 atacantes. Bright White pegando o Juventude, buscando o gol. Bright White é um cara que finaliza bastante. É um cara que tem qualidade, 5 gols já no campeonato e 2 assistências. Vou trazer esse lado ofensivo do Grêmio contra o Juventude que sofre muitos gols, tá? Então vou estar trazendo o Bright White do Grêmio contra o Juventude. Vou trazer o Wesley também que vive uma fase muito boa, um momento muito ótimo, tá? E pega esse Vasco frágil, tá? Na minha opinião, ofensivamente. Tá? O Wesley tem 8 gols e uma assistência e 40 finalizações. Ele é um cara que dribla muito, então sofre muitas faltas, né? É um cara que pode até sofrer pênalti, sofrer falta e gerar mais pontinhos, tá? Não vou de Depay nessa rodada porque eu vou de Roberto. Não vou dobrar o Corinthians. Poderia dobrar o Corinthians, mas eu acho que eu vou apostar nesse Inter. Eu queria ter um cara no meio já do Inter. Não vou conseguir ter, porque eu quero ter um cara do Palmeiras também ofensivo. Então vou fazer esse equilíbrio e trazer o Wesley e não trazer o Depay. Acho o Depay boa opção também, mas a minha fase do Iroberto é muito melhor, tá? É difícil não ter o Iroberto nessa rodada. Se fosse pra escolher entre o Iroberto e o Depay, com certeza eu iria no Iroberto, como estou fazendo aqui, tá?
Claro, tem outras opções também boas pra rodada, eu acho que o Borré é interessante, eu tô indo mais pelo Wesley pela fase, tá, o Wesley gera mais pontos e tem até mais média básica, porém o Borré também finaliza bastante, participa bastante, vamos ver também como vai ser esse Inter sem o Bernabé, que pode perder muito na questão ofensiva e defensiva, mas ainda assim tô apostando que o time vai manter uma boa qualidade, tá? No São Paulo também dá pra apostar em alguns jogadores, dá pra apostar também no Luciano, né? Mas eu acho que é claro, comparado com os outros atacantes, não dá pra trazer o Luciano, mas não seria uma opção interessante e viável. O Alejandro também é fácil, que vive o Alejandro é sensacional. Então, o Alejandro contra o Criciúma num jogo aberto desse poderia ser uma ótima opção pro Cartola, tá? Aqui pra baixo, o Bolasia também nesse jogo aberto, acho que poderia ser interessante. O Coelho que meteu gol na última rodada também, né? Que não valeu pro Cartola, mas meteu gol. O Coelho também é uma opção interessante, tá? Mas como eu falei, esses caras não conseguem se equiparar com os outros que estão na posição, tá, gente? Então esse é o problema. Também tem bastante jogador em dúvida, né? A gente vê aqui o Luiz Henrique, se não joga, não joga, acho que não joga. Tem o Caleri também na dúvida. O Júnior Santos, Avarino também na dúvida, tá? E daí tem o Flaco Lopes, Rony, Davidson, Dudu. Tem muitos jogadores em dúvida, mas mesmo assim acho que esses não figuram entre os principais atacantes da rodada, tá, gente? Eu prefiro muito mais os outros que eu trouxe aqui. E pra fechar o treinador, tá? O treinador pra mim vai ser o Ramon. Ramon Dias, vamos trazer mais um defensor do Corinthians, né? O Ramon entra como defensor, porque né, se pegar esse G, garante uma. Garante uma média muito boa já pro treinador, tá? E é o confronto, na teoria, um dos mais fáceis, né? Porque o Corinthians vai inteiro, vai com moral, e pega o Cruzeiro com desfalques visando a final da Sul-Americana, tá? Capitão, gente, por enquanto meu capitão vai ser o Yuri Alberto, porém eu tô muita dúvida entre ele e Garro, tá? Por enquanto eu tô indo com o Yuri, mas o Garro pra mim figura muito forte nessa posição de capitão no meu time, beleza? Vamos pros reservas, num gol, vamos trazer o Rossi no gol, tá? Na lateral, vamos trazer o Wesley. Na zaga, vamos trazer o Fabrício Bruno. Muito Flamengo no meu time aqui no banco, tá? Aqui vamos mudar o Nicão. E no ataque, vamos de Alejandro no banco, tá? Um jogo bem aberto, que é bem interessante pro Alejandro, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. 117 cartoletas gastas. Nem falei quanto a gente ganhou na última rodada. Acho que a gente nem chegou a ganhar, tá? Acho que manteve bem equiparado. Tá? Os jogadores estão fazendo boas pontuações. A gente tá mantendo na base dos caras que estão indo bem, tá? Então é importante manter assim. Tá? Nesse momento, cartoleta não importa muito. Claro, você tem que ter cartoleta pra bater os caras. Mas também não é essencial você. Nossa, o cara tá valorizado, você não vai colocar o cara. Você tem que colocar. O cara tá na fase boa, tem que colocar o cara. Chega um momento que a cartoleta já não vira tanto questão crucial assim pro Cartola, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta do Furigo, sempre postando quando sai vídeo novo. E também, quando sai também o vídeo, eu posto lá. Também o link, né? Você que não. Você que tem que pesquisar, se você for no Instagram, tá lá o link quando sai o vídeo, tá? Então fique atento por lá também. E é claro, se tiver mudança, você vai conferir amanhã de manhã no Instagram, tá? 10 horas da manhã, fica uma hora antes do jogo. Então vamos ter escalações daí. Mais ou menos meia hora antes eu fecho o time, ou um pouco antes também, se o time estiver bem embasado, se eu tiver com pouca dúvida, realmente eu posso mandar antes a escalação, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau, família. Bora buscar habitada.